Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Então que vamos, gente. A Maduna que está aqui atrás de mim. Estamos nas férias ainda, né? Pois é, vamos começar a nossa live de hoje com Descubra a cor, descubra o segredo para manter a sua cor de cabelo perfeitinha, para não desbotar, para durar mais tempo. Pois é, vamos lá. Vamos seguindo aqui o baile. Beijo para vocês também aqui no Instagram, aqui no YouTube. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tudo bom, tudo de lindo? Vamos começando nossa quarta-feira de live, né? Sempre a gente tem live. Estou aqui, estou batendo meu pontinho. E vocês? Aí, vamos lá. Gente, olha, aqui no Instagram, né? O nosso título live de hoje, que ela vai ficar gravada aqui no YouTube, tá? Aqui no Instagram a gente está também junto, né? Mas vai ficar gravada aqui no YouTube. Descubra o segredo para durar quanto. Descubra o segredo para a cor do cabelo durar mais tempo. Essa que eu até escrevi aqui para não esquecer, né? Um beijo. Vamos lá, gente. Olha, a primeira coisa que a gente vai. Depois a gente vem claro, a nossa live estilo podcast. Depois a gente vem com as perguntas de vocês, né? Hoje eu tô aqui ao vivo e a cores, né? No tempo. A live assim, é bom assim, né? Então tá, e claro, sempre me apresentando para vocês. Sou Alessandra Velay, hairstyle, especialista em cores de cabelo, embelezo o seu mundo cabelístico. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te espero seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geral nas redes sociais. Então vamos lá. Gente, olha, a primeira delas, eu até anotei aqui para não esquecer, são várias, né? Mas essas três, elas, para não desbotar nossa cor de cabelo, pode ser qualquer cor. Reclamam muito aí, por isso que eu lembrei aqui de colocar para vocês, que reclamam, deixam muito aqui nos comentários, porque a minha cor ela fica desbotada muito rápido, pro avermelhado, pro amarelado, os loiros, no caso dos loiros, né, que são cores claras, aqueles loiros mais claros, pro amarelado, as morenas iluminadas vão aí para os laranjas e as cores mais escuras, chocolate, castanhos, cores escuras em geral, vão para os avermelhados. Então, a gente vai resolver isso facilmente com essas três dicas aqui que são principais, tá? Se você botar elas em prática mesmo, então, o cabelo ele vai ficar excelente daqui 1 mês, 2 meses. Ele, às vezes, muda de cor, mas não desbota para essas cores que eu acabei de falar aqui, né? Para aqueles tons desbotados que ninguém gosta, né? Vermelho, laranja e tudo mais. Agora, a primeira delas são bons produtos. Bons produtos, que a gente compre bons produtos. Isso faz enorme diferença, né? Pode ser, de preferência profissional, tá? Mas tem a chamada de linha cliente, né? Que a gente chama no salão. As linhas clientes, né? Que são aquelas tintas, por exemplo, né? Que contém amônia, outras que não. Tintas em geral, colorações em geral, que são linhas clientes, né, que não são profissionais, que vendem perfumaria, supermercado em geral, que são excelentes também, tá? Agora tem que, né, tem que saber, né, que são marcas boas. Geralmente, quando as marcas elas colocam as linhas clientes, né, porque as profissionais elas têm uma tecnologia diferente, tá, gente? Elas são melhores, né? Mas tem linhas clientes que também têm essa tecnologia boa aí, tá? Tem sim. Agora, então, fica de olho naquelas marcas assim que tem, por exemplo, a L'Oréal, a Wella. Então, geralmente, elas, quando colocam o nome delas, né? Então, elas têm muito a zelar pelo nome, porque elas têm mais de 100 anos. Então, a gente pode seguir essa linha aí, tá? Então, de ter essa linha, por exemplo, linha que não são profissionais, né? Que são boas também, tá? Então, vai uma dica aí, tá? Eu tenho mais familiaridade com as linhas claras, profissionais, né? Mas eu tenho certeza que tem linha cliente, sim, tenho certeza que são marcas boas também, que a gente pode confiar, que são excelentes, de excelente qualidade, tá? Isso faz enorme diferença, tá, gente? Para durar a cor do nosso cabelo,
entendeu? Mas não é só isso, né? Tem a segunda e a terceira também, que são, a segunda são os tratamentos, tá? Isso já depende da gente, tá? É, as, as marcas, a qualidade da tinta, né, já é com as marcas, né? Claro que a gente vai ter que comprar também, né? Vai depender um pouco da gente também, né? De procurar uma marca boa. Mas também, isso não é só isso, também depende da gente, o tratamento, gente, olha, isso é muito importante mesmo, tanto quanto as marcas. Por quê? Porque aqui a gente cuidar do nosso cabelo, ele fica com as cutículas, tá? Eu vou colocar assim bem por cima para todo mundo entender. As cutículas do cabelo, elas são, pode dar um Google aí na foto, elas quando estão iriçadas, igual assim, abertonas mesmo, que é tipo uma escama de peixe, sabe? Só dá para ver pelo microscópio, um fio de cabelo. Eles são caminhas de peixe. Aí, aquelas camadinhas ali, tipo escama mesmo. Aí, quando elas estão muito abertas, que o nosso cabelo, ele tá super poroso, ele tá maltratado, a gente não tá sabendo cuidar, entendeu? É isso que acontece. Agora, devido principalmente a químicas, a coloração, a descoloração, tá? Tudo que eu falo aqui, gente, serve para os dois, tá? Para coloração e descoloração, para qualquer tom, tá? Como eu falei no início. Então, isso aí faz com que as cutículas, quando elas são muito eriçadas, dá para ver a olho, isso aí é no microscópio, tá? Mas dá para ver a olho nu, a gente vê a quilômetro de distância, quando aquele cabelo está super ressecado, entendeu? Que está ali iriçado, que nada alisa ele, nem chapinha se a gente passar ali, não alisa, não fecha as cutículas, não dá aquele liso bonito, brilhoso, entendeu? É que o cabelo, ele está extremamente maltratado, tá? Bom, às vezes, o cabelo colorido e descolorido, que a gente está falando aqui, né? Mas pode ser um cabelo que não tá com tinta nenhuma, também pode ficar assim. Por quê? Porque a gente não está sabendo cuidar do cabelo, tá? Então, já vou deixando aqui para vocês, que eu vou deixar aqui no card, tá? Quando a gente terminar a live, que agora ainda não deixei, mas eu vou deixar aqui no card um vídeo de como cuidar do cabelo, um cronograma capilar que a gente tem aqui na nossa playlist tratamentos aqui do canal, tá? Nós temos vários tratamentos. Então, eu vou deixar esse cronograma capilar para cabelos coloridos e descoloridos. Aliás, eu vou deixar os 3 cronogramas, porque tem gente que está assistindo a live também, né? Mas não tem coloração no cabelo, não tem descoloração, mas tem algum tipo de alisamento. Então, vou deixar para os alisamentos também, os progressivados e também quem tem alisa o cabelo com tricolato e guanidina, né? Que é um outro ativo que é diferente das progressivas, tá bom? Então, vou deixar esses 3 aí, tá? Coloridos e descoloridos, o outro tratamento, e são para 30 dias, tá, gente? Tá? 30 dias, esse cronograma capilar, e outro para progressivados, outro para quem alisa com os alisantes, chocolate e guanidina. Agora, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, gente, a fazer, que é o mais importante quando a gente pinta o nosso cabelo ou descolore, é usar, eu já falei isso em várias, né? Muita gente tá careca de saber já, tá? É usar óleo capilar antes das máscaras. Isso é o principal para a gente fazer quando o nosso cabelo é colorido ou descolorido. Por quê? Porque o óleo capilar, ele vai fazer com que o nosso tratamento que a gente vai fazer nesse dia, pode ser coloração, descoloração, tá? Ele vai potencializar, o óleo capilar, ele é responsável por isso, nessa maneira que a gente vai fazer, né? Potencializar esse nosso tratamento que a gente está fazendo nesse dia, usando uma dessas máscaras, né? Hidratação, reconstrução ou nutrição, tá? Bota um pouquinho de óleo, só um pouquinho no cabelo, menos é mais, não coloca muito óleo. Gente, eu recebo muito essas perguntas aqui. Eu não posso usar, por exemplo, óleo de coco, um óleo aí, né? Óleo famoso, óleo de coco no meu cabelo, porque ele fica muito pesado. A gente não pode usar muito qualquer tipo de óleo, tá? Não é só óleo de coco, qualquer tipo de óleo. A gente não pode colocar muito no cabelo, porque senão o cabelo realmente ele fica pesado. Qualquer cabelo fica pesado, entendeu? Se eu encher de óleo meu cabelo, pronto, ele fica pesado. E olha que o meu cabelo ele é cheio, sabe? É mais difícil, né? É cheio, ele é volumoso, tudo. Então,
mas a gente tem que colocar um pouquinho, umas gotinhas, a gente vai testando, né? Vai colocando, se você não tem essa habilidade ainda, né? Depois, com o tempo, a gente pega, né? As manhas. Então, a gente vai colocando uma gotinha, um pouquinho, 2, 3 gotinhas, aí vai colocando no cabelo. Ah, não tá pesado, a gente coloca mais um pouquinho, entendeu? É assim que a gente usa o óleo capilar, porque se a gente pesar o cabelo, colocar muito óleo no cabelo, realmente ele fica, é o efeito contrário, entendeu? Porque ele fica horrível, ele fica feio, principalmente depois que a gente seca, a gente for se secar no vento, secar na escova, tudo, aquele cabelo fica pesado, fica sem vida, entendeu? É feito o contrário, se pesar a mão no óleo, tá? Então, isso aí é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Coloca aí, menos é mais, um pouquinho de óleo, e depois usa a máscara do dia. Assim que a gente faz no cabelo. Isso vai fazer com que a nossa coloração ou descoloração do nosso cabelo, ela dure muito, tá? E usar aqueles tratamentos, né, que eu vou colocar aqui. Agora, do cronograma. E o terceiro, para a gente encerrar aqui, é o vinagre de maçã, ou qualquer acidificante, tá? Se a gente fizer essas 3 coisitas aqui, finalizar com o vinagre de maçã, tá? O vinagre, ele pode ser puro, né? De preferência, eu uso no meu cabelo puro, tá? Eu uso vinagre de maçã puro. Quando termina todos os tratamentos, eu já usei o óleo, eu já usei a máscara, se eu quiser usar um condicionador, o que for que eu estiver fazendo no tratamento, usando máscara, usando óleo, o shampoo, lavou nosso cabelo, vamos cuidar dele. Finalizar, depois disso tudo aí, finalizar com o vinagre de maçã ou qualquer acidificante, né? Que toda marca tem os acidificantes. Por quê? Porque eles trabalham parecido com o vinagre. Porque a principal função dos acidificantes, porque o vinagre também é um acidificante, o limão é um acidificante, de maneira natural, né? E os acidificantes que as marcas têm é baixar o pH. Essa é a principal função. E tudo que está envolvido, o que é que está envolvido? Baixando o pH, o nosso cabelo ele fica mais sedoso, ele fica mais controlado, entendeu? Ele fica mais bonito, ele fica brilhoso, ele fica tudo de bom, entendeu? É assim. Por quê? Porque a gente conseguiu baixar essa temperatura do nosso cabelo. O pH é mais ou menos isso. Por exemplo, vou comparar muito aqui, eu gosto de comparar muito tratamento com os cabelos, muito com a nossa saúde, entendeu? Então, para a gente entender melhor, né? Para você ver o que é o impacto para o cabelo, entendeu? Por exemplo, se a gente está com pressão alta, pronto, está dando espiripaque, a gente não está, sei lá, pensando direito, não está vivendo direito. Por quê? Porque a nossa pressão está alta, a gente tem que controlar, ou usando remédio, ou se alimentando bem, alguma coisa assim, né? Vai no médico aí, entendeu? A mesma coisa é o cabelo, é a temperatura do cabelo, o pH. Entendeu? Aí, quando tá aquele cabelo todo estrupiado, todo horrível, né? A gente vê logo a olho nu, a gente olha assim, meu Deus, esse cabelo tá horrível, entendeu? Tá assim, iriçado, que nada alisa ele. Pois é, a temperatura do cabelo, o pH do cabelo tá muito elevado. E tá aqui, a gente tá precisando cuidar dele mesmo, entendeu? Então é isso. É isso que é o pH. Então, para a gente manter o pH controlado, é o pH, os acidificantes. O vinagre de maçã, para você ter uma ideia, ele tem o mesmo pH do nosso cabelo, você pode ver. Todos os vinagres de maçã têm atrás no rótulo, né, o pH dele, que é de 4,5 a 5,5, exatamente o pH do nosso cabelo quando ele está saudável. Sabe aquele cabelo sedoso, bonito, brilhoso, você passa a mão assim, né? Chega uma manteiga. Pois é, tá aí, com esse pH aí. Agora, quando a gente faz a nossa estrupiada, né? Que eu também faço. Só que a gente cuida, né? Para cuidar do cabelo, para ele ficar bonitinho, né? Com pH baixo, pH natural, né? pH saudável. Então, a gente faz isso.
sabe? Aí baixa esse pH aí com os acidificantes, como eu já falei, pode ser com vinagre, pode ser com limão, sabe? É isso. A gente pode usar. Agora, quem não pode usar, por exemplo, o vinagre de maçã, tem uma outra estratégia também, que eu vou colocar aqui para vocês. Coloca um pouquinho de condicionador. Um pouco de condicionador, uma colher ou 2 colheres de sopa, depende do comprimento do cabelo, né? E o vinagre de maçã, por quê? Porque tira aquele cheirinho, né? Que às vezes as pessoas não gostam, entendeu? Do vinagre de maçã. Condicionador é melhor, tá? Do que máscara, porque ele é mais leve. Pois é isso. E não sei se eu esqueci mais alguma coisa. É isso e cuidado. Sim, olha, gente, e era uma última coisa que eu ia falar aqui para vocês, tá? E claro, fazer os nossos depois de um mês e meio, sempre é bom a gente fazer um banho de brilho no cabelo, sabe? Para que o cabelo ele continue com aquela cor. Porque tudo que eu falei aqui, se você passar 1 mês, 2 meses fazendo isso que eu falei aqui, o cabelo ele não desbota para aquelas cores que a gente falou no início, né? Aquele avermelhado, aquele amarelado, aquela cor horrível que fica, que muda completamente a cor do cabelo que a gente pintou, que a gente fez luzes há 1 mês, 2 meses atrás. Né, que vai para essas cores horríveis aí. Agora, o cabelo, ele muda de cor, ele muda, mas não fica essas cores. Quando a gente cuida do nosso cabelo, com tudo que eu falei aqui, o que eu faço no meu cabelo também, né? Às vezes não dá tempo da gente fazer daqui 1 mês e meio, né? Eu procuro sempre fazer, sabe? A tonalização, ou fazer um banho de brilho, tudinho. Tudo isso, gente, tem aqui no nosso canal, na playlist passo a passo. Como fazer tonalização no cabelo, como fazer banho de brilho, os passo a passo, entendeu? Então, quem quiser, é só dar uma procurada. Renovação da cor, que eu coloquei o nome também, que é uma tonalização, que pode ser com tonalizante, pode ser com as próprias colorações, com amônia também pode ser feito, entendeu? Agora, o nosso cabelo, ele não fica uma cor feia, entendeu? Ele fica uma cor bonita. Ele muda um pouco de cor, sabe? Que não tá aquela cor que a gente colocou 1 mês atrás, 2 meses atrás, mas ele não fica com as cores totalmente desbotadas, entendeu? Tipo esse amarelado e tudo. Não fica. Não fica assim. Fica uma cor bonita ainda, tá? Então, cuidando do nosso cabelo, a gente não perde nada, tá? Então, são essas 3 principais dicas que eu vou falar aqui para vocês. Se vocês seguir, já era. Você vai ter uma cor linda e maravilhosa no seu cabelinho. Bom, agora vamos lá, vamos para as perguntas de vocês, direto aqui. Gente, a gente está em Portugal, tá? Numa cidadezinha linda, paradisíaca, bonita. Olha, as dunas estão aqui atrás, dá para ver aqui no YouTube, né? As dunas estão aqui atrás, olha. Vai direto para o mar, que tem ali. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ah, dá. Se a gente suspender aqui olha, as dunas estão ali atrás, ó, gente. Já tá na minha cabeça. Olha, o pessoal tá todo mundo brincando ali. Mas aqui é engraçado, dá um vento por causa do oceano, né? Dá um vento danado. Quando não tá no sol, que eu tô na sombra, dá um ventinho. Por isso que eu coloquei essa blusa aqui. Mas tá um sol danado. Então vamos lá, gente. Eu tô de férias, mas daqui a pouco a gente chega na Holanda. Vamos lá, vamos perguntar de vocês. Vou começar aqui pelo YouTube e depois a gente vem para o Instagram. Quem tiver pergunta, é só deixar que a gente vai começar agora, tá? Vamos lá, um beijo para você. Olá! A Vitória, beijo para todos vocês que estão aqui, tá? Vitória, um beijão. Eu tenho meu cabelo metade natural, depois eu venho aqui pro Instagram. A metade natural e muitos fios, e só as pontas. Meu cabelo, a metade natural e muitos fios. E só as pontas de louro que tinta usar? Não gosto de... Você não concluiu aqui, gata. Eu não gosto de... Sei, colocou aqui. Não... Tem muitos fios brancos, será que é isso? Olha, você pode... O que
Pontas de loiro. Já que tá só com as pontas de loiro. Metade natural e muitos fios. Fios branco deve ser, né? Quer deixar né? Eu não tô entendendo o que você quer, tá? Conclui aí, que aí depois aí eu respondo. Oi, Alessandro, um beijinho pra você. Couro cabeludo seco? Pode ser o vinagre de maçã, ele é muito bom para deixar o couro cabeludo mais saudável, tá? Não só para o cabelo, mas para o couro cabeludo também. Por isso que eu acho que eu tenho um cabelo bem saudável, sabe? Que eu uso. Vinagre de maçã, gente, olha, só para concluir, uma vez por semana, tá? A gente finaliza com chave de ouro, negócio do vinagre para baixar o pH do cabelo, para deixar o cabelo mais saudável. Pois é, uma vez por semana, borrifa o vinagre ou qualquer acidificante, como eu falei, né? Deixa por 10 minutos, né? E lava, somente com água, tá? Depois da... E pode fazer isso também no couro cabeludo, gata. Muito bom. Agora, quem tem também, tem até um vídeo aqui no canal, na playlist Tratamentos, é a cebola. Mas só que eu coloquei lá, o título mais serve também para quem tem caspa, para quem tem o couro cabeludo muito seco, quem tem algum problema no couro cabeludo, né? Quem tem alopécia também serve. É a cebola, o suco da cebola, entendeu? Tem um vídeo aqui no na playlist Tratamentos, tá? Aqui no nosso canal no YouTube. O título do vídeo é como curar alopecia, alguma coisa assim, ou se o cabelo tá caindo, tá? O título do vídeo é esse, dá uma procurada. Eva, um beijo para você. O que óleo eu posso fazer umectação na raiz do cabelo? Óleo de rícino? Se joga, gata. O óleo de coco, ele é muito pesado, pode entupir, entendeu? Não pode fazer umectação. Se fizer uma vez assim na vida ou tá na morte, ok, mas tipo assim, toda semana, 2, 3 vezes por semana, não, sabe? Agora o óleo de rícino não pode, porque ele é mais leve, sabe? Aí o óleo de rícino também, porque ele é bom para aquecer cabelo, tudo, tá? Você pode fazer. O óleo de rícino é ótimo. Eu indico. Vamos lá, seguindo aqui. Maria da Paz, um beijão para você. O Caio Joga 10, nosso comentarista aí no YouTube, um beijo. A Eliane. Boa tarde, um beijo para você. Espaço da Beleza, um beijão. A Elza. A Elisa. Sucesso, obrigado. Elizabeth, um beijão para você, gata. Bom dia. A Helena. Deus te abençoe, amém, gata. Abençoe todos nós. A Elza, um beijão. Pode fazer acidificação de quanto tempo? Você está falando uma vez por semana, é ótimo. Por exemplo, se o cabelo está muito detonado, é exceção, né? Agora, quando o cabelo ele volta ao natural, uma vez por semana, né? Do jeito que eu falei aqui, 10 minutos, fazer a acidificação, deixar a acidificação do cabelo, finalizar com chave de ouro mesmo, né? Fez todo o tratamento. É assim que a gente faz a acidificação. Por quê? Porque as cutículas vão fechar um pouco, né? Então, aí não entra mais nada ali. Tudo que ficou dentro, fechou. O tratamento tem que ficar ali dentro, entendeu? Aí por isso que a acidificação tem que ser por último de tudo, quando a gente vai lavar nosso cabelo. Deixar por 10 minutos. Agora, quando o nosso cabelo está muito detonado, por exemplo, a gente fez luzes, ou então nosso cabelo está muito detonado, está com corte químico, se recuperando, ele está bem detonado mesmo, então, ou está muito ressecado por qualquer motivo, aí a gente pode fazer toda vez que a gente lavar. Aí ele voltou o normal, porque ele volta, tá? Que a gente fez os tratamentos, tudo, né, com excessivos, né, assim, a gente quer que o nosso cabelo ele volte ao normal o mais rápido possível, que aquele ressecamento fique para trás, né, aquela porosidade, então a gente pode fazer toda vez que a gente lavar nosso cabelo, tá? Os acidificantes. Agora, quando volta ao normal, não, aí uma vez por semana é só para manter,
assim. Ah, seguindo aqui. A Eliette, a Eliene, um beijão, onde é esse lugar? Eu falei ainda agora, né? É em Portugal. É em Portugal, é cidadezinha. O nome aqui é. Esqueci agora o nome. Eu até falei hoje nos stories. Eu coloquei aqui no Instagram, né? Nos stories do Instagram. A umectação. Umectação a gente pode fazer pelo menos uma vez por semana, ou então, quando o nosso cabelo está muito detonado, pode fazer duas vezes, às vezes até 3 vezes por semana, tá? Quando a gente estiver lavando o cabelo, a gente pode fazer a umectação. Gente, olha, a umectação, ela é feita, por exemplo, ela é feita de uma outra maneira. Por exemplo, a gente quer fazer usar um óleo, né? Usa óleo e deixa por 2 horas, tá? É a melhor maneira de fazer essa umectação. Aí deixa por 2 horas e depois vai lavar esse cabelo e vai colocar a máscara, tudo bonitinho, tá? Por quê? Porque o óleo ele fica em mais contato com o nosso cabelo. Quando ele está muito ressecado, é melhor, tá? Agora, quando a gente vai lavar o cabelo com óleo, do jeito que eu falei aqui no início da live, né? Aí não, você pode fazer usar o óleo depois que você lavou o cabelo, né? Lavou com shampoo, usar o óleo capilar e depois usar a máscara do dia, tá? Agora, quando é umectação mesmo, aí a gente faz dessa maneira que eu acabei de falar. Deixa por 2 horas, cabelo seco, a gente passa o óleo e deixa por 2 horas. Mas quando ele está muito ressecado, melhor. É melhor fazer esse tipo de umectação. Que dá mais resultado, ele volta muito mais rápido, o cabelo ao normal. Voltar a ser sedoso. A Fabiana, meu cabelo é um beijão, gata. Castanho escuro. Como faço banho de brilho? Tem um vídeo de como fazer banho de brilho com a mesma cor. Que você pinta o cabelo. Castanho escuro. 3.0. Tá? Aí, só seguir o passo a passo que tá aqui no nosso canal com a cor que você pinta o cabelo. Agora, se você não pinta, pode usar essa cor, 3.0, castanho escuro. Só para manter. Com o X de 10 volumes, o passo a passo tá todo aqui. Entendeu? Só usa o 3.0, que é o castanho escuro, né? Que eu tô falando. Salete, um beijo para você. Minha raiz escura, a raiz branca, clareia, fica mais bonito. Como é? Minha raiz branca, escuro. Não entendi isso aqui. A Fabiana Rodrigues, um beijo para vocês. Sou Fabiana, moro em Natal, um beijão, Rio Grande do Norte. Amo essas dicas, obrigada. Obrigada, gata, fica à vontade, se joga. Tá viciada nos vídeos. A Eli, obrigada, de nada, gata. A Fabiana, qual a sequência do cronograma capilar? Tá no... Você tá falando do cronograma? Tá lá no cronograma. Entendeu? Porque é para um mês, né? Você está falando desse vídeo que eu vou deixar aqui, é para um mês. Então, segue uma sequência lá. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo, não dá para falar tudo. Obrigado, gata. Amo você, curta suas férias. Obrigado. Você merece. Deus te abençoe. Amém. Abençoe todos nós. Dija, Guzmão, um beijão, gata. Maceió, Lagoas. Tem essas dunas lá, né, em Maceió? Tô ligada. No Nordeste inteiro, né? A Fabiana, um beijão. Chá de alecrim ajuda muito
E misturar óleo vegetal com óleo essencial de pimenta. Ela é ótima também, é. Isso mesmo. Tá aí, olha. Se joguem. Chá de alecrim. Ah, Elza, um beijão para você. Eu sempre, antes de lavar, coloco uma máscara com óleo nas pontas. Depois passo. Precisa hidratar. Ou nutrir ou reconstruir. Peraí. Eu lavo máscara com óleo nas pontas. Precisa hidratar, nutrir ou reconstruir. Ou isso, já o suficiente só nas pontas. Sim, você pode usar, deixa eu ver se eu entendi, você pode usar qualquer máscara depois do. Colocar o óleo, pode usar a máscara do dia, pode ser reconstrução, hidratação, nutrição, tá? Segue lá o nosso cronograma que ele tá colocando tudo isso. Agora, quando o nosso cabelo ele tá saudável, né? Então a gente usa menos reconstrução. Agora, quando a gente usa mais reconstrução, agora a hidratação e a nutrição a gente pode usar sempre, toda semana, sabe? Intercala uma, outra, porque as duas a gente usa mais, sabe? No nosso cabelo, porque precisa mais desses aminoácidos, da nutrição, da hidratação também. Agora, a reconstrução, ela é feita, por exemplo, no nosso cabelo, a cada 15 dias, ou até uma vez por mês, quando o cabelo não está muito detonado, não está detonado, ele está saudável, então a gente pode usar de 15 em 15 dias, quando o nosso cabelo está pintado, com algum tipo de alisamento, é bom usar, de 15 em 15 dias. Ou então o nosso cabelo está com aqueles loirões descoloridos, é bom usar de 15 em 15 dias. Ou então, quando o nosso cabelo não tem nenhum tipo de química, a gente usa uma vez por mês, entendeu? Porque ele tá virgem, né, como dizem, né? Então a gente não precisa de muito de reconstrução que eu tô falando, tá? Agora, hidratação e nutrição, sim, a gente pode se jogar toda semana, tem que fazer, tá? Pode ser isso aí que você tá perguntando, né? Mas lá no nosso cronograma tem todo esse sistema todo bonitinho que eu montei lá. Meu cabelo é fino e ressecado. Aí, gata, tem que cuidar. Mesmo cabelo fino e ressecado, principalmente. Por quê? Porque é um cabelo mais fragilizado. Entendeu? Quando o cabelo é grosso, ele aguenta mais o trampo, sabe? O cabelo de médio para grosso, ele aguenta mais as porradas que a gente dá. Entendeu? E o cabelo fino, ele é mais fácil de arrebentar. Vocês têm que cuidar dele. Maria Aparecida, um beijo para você. Sou morena. Posso pintar de ruivo? Qual a cor de cabelo? A cor do cabelo meu é castanho. De ruivo? Pode. Os ruivos ideais para as morenas são aqueles ruivos, assim. A gente pode usar o que a gente quiser, mas com relação à cor que eu tô falando, né? Mas os que combinam mais com as morenas são aqueles ruivos mais fechados, tipo o 5.4, o 6.4, que são os ruivos mais escuros, sabe? Agora, até o 7.4 pode usar, entendeu? Tipo assim, já sabe que vai ficar bom, entendeu? 6.4, aí você vê, né? Qual é a cor que você vai gostar mais? O 6.4, o 5.4, você escolhe aí. Até o 7.4, porque são ruivos mais fechados. Aqueles ruivos mais claros, tipo assim, a Rui Barbosa, como usa, né? Como é o nome dela? A Marina Rui Barbosa usa. São os ruivos mais, né? Mais claros, assim. Pode usar também, mas, tá? Mas aí você vai se acostumando, né? Vai começando com os mais escuros, assim, aí vai fazendo champuzada, vai clareando mais um pouco, aí você vai se acostumando, aí pronto. Aí pode usar os mais claros. Mas começa pelos os mais fechados, melhor. Vamos lá, vamos seguindo aqui, zeramos aqui no Instagram, né? Quer dizer, no YouTube, vamos pro Instagram. Um beijo para vocês, minhas lindas e lindos. Vamos ver. Pode misturar, vamos ver logo as dicas para a gente não perder muito tempo. Aqui faz perguntas de vocês. O Rildo na área, a Leda Rildo, um beijão. Pode misturar o 7.0 com o 5.3? Pode, gata.
Só que o 5.3 com o 7.0 ele vai ficar mais claro, ele vai dar um tom de 6.3, entendeu? Mas poder pode fazer essas alquimias assim, misturando uma cor mais clara com uma cor mais escura, tá? Porque o 7.0 ele é mais claro, né, que esse 5.3. Então, aí misturando 50% de cada, meio a meio, dessas duas cores, vai dar o 5.3 ele vai passar para 6.3, entendeu? A cor dele que vai ficar no cabelo, misturando com esse 7.0, entendeu? Que aí ele vai subir de tom, né? Ele vai ficar mais claro, tá? Por quê? Porque é uma cor que tem reflexo. O 5.3, né? O 5.3, 5.3, ele é um castanho claro, dourado, né? Só que é uma cor mais escura, né? Entendeu? Porque tá um tom de 5, né? Tá uns tons de castanho. Então é uma cor mais escura, tipo um castanho amendoado, que é uma cor escura, né? Então aí, nesse caso, ele vai pro tom de 6, 6.3. Porque a cor que tem reflexo, elas têm mais cor, sabe? Tipo, eles estão douradinhos, no caso 5.3, por isso que eu falo dessa cor. Aqui nesse caso. Valéria, um beijão para você. Aí, né? E Neida Leme, um beijão para você. Esse óleo, tem algum que seja específico? Olha, tem, por exemplo, os óleos, por exemplo, de semente de uva, eles são mais leves, né? Então eles podem ser usados assim para um cabelo que está com alisamento ou com progressivas, tá? Os óleos que são mais leves, né? Eles são um outro também que é bem leve. O óleo de argan também, ele é um pouco mais leve, ele não é muito pesado. O óleo de coco, ele é mais... O óleo de rícino, tem óleo de rícino que é leve, tá? Mas tem óleo de rícino que ele é mais pesado. O que eu uso, ele é mais pesado, mas eu já vi outros tipos de óleo de rícino que eles são mais leves, sabe? Então, eles são mais aguados, são mais leves. Então, o óleo de coco ele é bem mais pesado, então é melhor evitar quem tem algum tipo de alisamento, tiocolato com anidina, progressiva, evitar esses óleos mais grossos, mais pesados, entendeu? Então, modifica aí. Agora, todos os tipos de óleo, você pode usar no seu cabelo, não tem problema nenhum, não. Sabe? Às vezes é bom até intercalando, né? Colocando, fazendo rodízio, né? Que eles chamam, né? Fazendo rodízio de óleo também é bom, sabe? Aí você vê também, tem uns que ficam melhores pro cabelo, tem uns que se dão mais, outros não. Eu vejo muito isso, sabe? De pessoas falando, né? Meu cabelo, sei lá, não ficou muito bom com óleo de coco, um exemplo, né? Tá? Então, é porque já não precisa muito daqueles aminoácidos, que o óleo de coco tem, aquela vitamina que o óleo de coco tem, aí muda para outro. É assim, é muito bom. Fazendo desse jeito. Vamos lá, Ineide. Depois pode informar o modo de uso do vinagre? Quantidade, diluição. Eu até falei agora, né? Vou falar de novo aqui. Deixar por 10 minutos, né, no cabelo. A quantidade, você pode colocar no borrifador e borrifar no cabelo. Não tem uma quantidade assim correta, não. Agora se você usando ele puro, né? Usando ele puro. Pode colocar um pouquinho de água também, pode ser. Ou então pode colocar. Aí, se você colocar um pouquinho de água, então coloca assim 2 colheres de sopa, 3 colheres de sopa, se o cabelo é longo. Aí vai diminuindo as colheres de acordo com o cabelo, tá? Do vinagre de maçã, aí colocam um pouquinho de água também, a mesma quantidade de água você coloca do vinagre de maçã que você colocou, se quiser diluir, né? Agora, quando ele é puro, não, borrifa no cabelo, coloca naquele borrifador, borrifa no cabelo, pronto. Dá umas 4, 5 borrifadas no cabelo aí, que não tem problema. Agora, o cabelo vai estar molhado mesmo, vai ter água lá, né? Agora, se quiser misturar também, assim, com algum tipo de
de condicionador, pode colocar também 2, 3 colheres, 1 colher, de acordo com o comprimento do cabelo, do condicionador e do vinagre misturando também. E deixa por 10 minutos, né, como eu falei, e lava somente com água, para tirar o vinagre. Tirar o vinagre, ou qualquer acidificante, ou dessas maneiras que eu coloquei aqui o vinagre. E uma vez por semana, se o cabelo já está saudável. Se o cabelo está estrupiado, está muito ressecado, usa sempre que lavar o cabelo, até ele voltar ao normal. Vamos lá! Um beijo para você, gata! Leninha, Belle, um beijão. Eu tô procurando aqui. A Marilu, um beijão. Ale, estou curtindo as suas férias. Tô amando. Obrigada, gata. Vocês estão todos convidados a curtir nossas férias aqui. A gente vai ficar mais um tempinho aqui por Portugal, depois voltar para Holanda. A Vera Lúcia, um beijão. Boa tarde. Tenho cabelos grisalhos. Queria matizar de cor pérola. Como eu faço? Se você quer fazer a matização, gata, é fácil. O pérola pode ser, a cor pode ser o 10.02, 9.02. Pode ser o 10.21 ou 9.21, aí esse pérola ele fica com um fundinho um pouquinho acinzentado, tá? Porque tem o acinzentado. Agora, se for só esse 9.2, 10.2, ele fica uma cor de pérola mesmo, sabe? A pérola preciosa, pois é, tá? Ele fica mais daquela cor ali. Agora como é que vai fazer? Usa o X de 10 volumes, né? Junto com essas cores que eu falei aqui. Uma delas, que você gostar, você pode matizar o cabelo. Usa com o X de 10 volumes e deixa por 10 minutos. Aí fica matizado o cabelo. Aqueles grisalhos que estão naturais, né, no cabelo grisalho, eles ficam cor de pérola. É assim. É como se fosse tonalizar, matizar um cabelo, que ele foi feito mechas. Descoloriu, chegou naquele fundo de esclarecimento, 9 ou 10, e matiza quando a gente descolore, né? Aí você já tem o cabelo natural. É assim. Porque o nosso cabelo grisalho, gente, é um cabelo branco mesmo. Se a gente souber cuidar dele, ele fica um cabelo branco platinado. Entendeu? É assim. Fica lindo. Eu acho lindo, gente. Acho lindo. O dia que eu tiver muitos grisalhos mesmo, sabe? Eu vou deixar natural. Deixa. Mas só que tiver muito, né? Não tem muito. Aí eu continuo pintando. De louro. Descolorindo, né, no caso. Então, vamos lá. Fermino, a Maria Isabel, um beijão para você. Ineide, boa tarde, gata. Ineide. Gostaria de saber se você possui vídeo com passo a passo de luzes de cabelos cacheados, por gentileza. Gata, eu tenho. Eu acho que eu tenho. Só dá uma procurada. Tenho sim. Só dá uma procurada. Mas eu tenho sim. É antigo, tá? Mas dá uma procurada. Mas eu acho que eu não coloquei o nome de cacheado, para cabelo cacheado. Eu fiz, mas não coloquei o nome. É bem antigo. Dá uma procurada lá na playlist passo a passo, que tem. Vamos lá. Adriane, um beijão para você. Onde está esse cronograma? Tá? Só colocar, tá aqui no YouTube. Colocar Alessandra Velay, né? Meu nome lá no YouTube, cronograma capilar. Aí vai aparecer para cabelos. Só tem eles, só tem esses 3. Para cabelos coloridos e descoloridos, tem um outro. São 3 cronogramas, né? Um cabelo para cabelos alisados e outro progressivados. Aí, Iraci, um beijão para você, Iraci. Vamos lá. Beijo, meus amores. A gente zerou aqui também no Instagram.
A Eliane, qual o óleo para cabelo? Qual o óleo? Cabelo é bom? Qual é o óleo capilar? Você tá falando? Todos os óleos capilares são bons para cá, para o nosso cabelo. Semente de uva, óleo de argan, tem infinidade, né? Coco, óleo de coco, macadâmia, é ótimo, é excelente. Eu estou usando muito agora macadâmia. Todos são excelentes. Qualquer tipo de óleo. Óleo Johnson, óleo para bebê. Gente, óleo para bebê, aquele óleo Johnson, né, que é famoso, para bebê. Excelente para o cabelo. Excelente. Estou usando também. Eu comprei nas férias, agora estou usando. Meu cabelo está uma delícia. Tá bem maciozinho. Ai, meu pai. Então, todo tipo de óleo é bom no nosso cabelo. Só que a melhor maneira de usar é, como eu falei aqui, né, nesse vídeo, óleo no nosso cabelo é bom usar antes das máscaras, sabe? A gente pode usar de outras maneiras também, óleo finalizadores, pode usar também, que é excelente usar. Tá? Quando o nosso cabelo está muito ressecado, né, os finalizadores que eles têm proteção térmica, os óleos capilares são sempre bem-vindos para o nosso cabelo, principalmente para todo tipo de cabelo, tá? Mas principalmente para quem tem cabelos coloridos e descoloridos, principalmente, tá? Não pode deixar de usar, são os melhores amigos dos nossos cabelos. É porque o meu também é descolorido, então eu sei como é que é. A Valéria, um beijão para você. Meu cabelo já tem fios brancos, meu cabelo é castanho escuro. Quero um tom mel caramelo. Que cor e quantidade eu posso usar? Assim, agora, gata. Melhorou. Fez a pergunta completa, né? Meu cabelo já tem fios brancos, meu cabelo é castanho escuro. O seu cabelo é castanho escuro natural, né? Tá virgem? Um tom mel caramelo, pode ser o 7.3. 7.3, ele fica assim, a cor de mel, sabe? Aquele mel mais escuro, tipo um caramelo, 7.3. Toda marca tem esse 7.3. Você tem os fios brancos, né? Então tem que colocar o 7.0 junto. 7.3 mais 7.0, 50% de cada. Se o seu cabelo, a quantidade, você colocou aqui, né? Se seu cabelo, com relação à quantidade das tintas, né? Se seu cabelo for longo, use 100 gramas, 50 gramas de cada dessas duas cores aqui, 7.3 mais 7.0, 50% de cada, tá? Tipo, 50 gramas de cada. Se o seu cabelo for mediano, 60 gramas, tá? Se o seu cabelo, 60 gramas o total, né? 30 gramas de cada. E se o seu cabelo for curto, um cabelo que está acima do ombro, 40 gramas. 20 gramas dessas duas cores. Tá? Agora, com relação à tinta, isso é com relação à tinta, né? A coloração, a tintura. Agora, com relação ao X, você pode usar, por exemplo, se o seu cabelo é longo, vai usar 100 gramas, né, da tinta. Usa 150 miligramas de OX. 1 para 1,5, como a gente chama. Entendeu? Aí pode usar para os outros comprimentos também, assim, dessa maneira. Meu cabelo tá. Aliette, um beijo para você, querido português. Glória. Cabelo castanho, obrigado, gata. A Maria Aparecida, o cabelo castanho para pintar de ruivo. Tem que descolorir ou pode pintar direto? O cabelo castanho natural, cabelo virgem, não precisa descolorir. Agora, vai precisar descolorir se o cabelo for pintado. Pintado de castanho, por exemplo, um cabelo que está com uma tinta, um castanho, né? No cabelo, tá pintado. Aí tá nesse tom castanho. Aí sim vai precisar descolorir. Agora, se o cabelo for virgem, né? Que eu acredito que seja, né? A pergunta tá mais assim, eu acho. Se o cabelo for virgem e ele é castanho. Agora, se, por exemplo,
eu quero dar um tom aqui de ruivo. Por exemplo, um ruivo escuro e o cabelo é castanho escuro, né? E você quer colocar, por exemplo, um 6.4, tá? Que é um ruivo mais fechado, né? Que não é muito claro. Então, nesse tom de 6. Então, usa com OX de 40 volumes. Se o cabelo é castanho escuro ou um castanho médio, que são aqueles castanhos mais fechados, né? Que a gente chama até de preto, né? Um cabelo virgem, né? Que não, aí não precisa de colorir, tem que usar a OX de 40 volumes, tá? Para chegar nesse, um exemplo que eu estou dando aqui, né? Nesse 6.4. Se tiver branco para cobrir, coloca o 6.0 junto, 50% de cada, essas duas cores. E a OX é a mesma. Um beijo para vocês, meus amores. Fiquem com Deus, que a gente volta sempre nas quartas-feiras aqui para a gente. Eu vou fazendo uma força de colocar aqui, sempre nas quartas-feiras, a nossa live, tá bom? Beijão. Fique com Deus e até a próxima live. Mas todo dia tem vídeo aqui no nosso canal, né? Tô colocando. Tchau, tchau.